Revolução Russa foi um período de conflitos, iniciado em 1917, que derrubou a autocracia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. Mas antes de explicar a Revolução, nós temos que lembrar o que estava acontecendo por lá antes de tal acontecimento. Até 1917, o Império Russo foi uma monarquia absolutista, que era sustentada principalmente pela nobreza rural, dona da maioria das terras cultiváveis. Das famílias dessa nobreza saíam os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa. Vale lembrar também que um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha a maior população da Europa, com cerca de 171 milhões de habitantes em 1904. Defrontava-se também com o maior problema social do continente, a extrema pobreza da população em geral. A população do Império Russo era formada por povos de diversas etnias, línguas e tradições culturais. Com a industrialização, foi-se estabelecendo progressivamente uma classe operária, que possuía aspirações para melhorarem suas condições de vida. A perspectiva está aproveitada mais tarde pelos bolcheviques. A situação de extrema pobreza em que vivia a população tornou-se assim um campo fértil para o florescimento de ideias socialistas. O desenvolvimento da industrialização e o maior relacionamento com a Europa Ocidental, a Rússia recebeu do exterior novas correntes políticas que chocavam com o antiquado absolutismo do governo russo. Entre elas, destacou-se a corrente inspirada no marxismo, que deu origem ao Partido Operário Social-Democrata Russo. Agora vamos falar sobre os chamados Ensaio para a Revolução. Em 1904, a Rússia, que desejava expandir-se para o Oriente, entrou em guerra contra o Japão, devido à posse da Manchúria, mas foi derrotada. A situação socioeconômica do país agravou-se e o regime político do czar Nicolau II foi abalado por uma série de revoltas em 1905, envolvendo operários, camponeses, marinheiros, como a revolta do navio couraçado Potemkin e soldados do exército. Greves e protestos contra o regime absolutista do czar explodiram em diversas regiões da Rússia. Terminada a guerra contra o Japão, o governo russo mobilizou suas tropas especiais para reprimir os principais focos de revolta dos trabalhadores. Para finalizar o ensaio para a Revolução, nós vamos mencionar o Domingo Sangrento, que aconteceu 22 de janeiro de 1905, em São Petersburgo, onde manifestantes marcharam até o Palácio de Inverno para apresentar uma petição ao czar Nicolau II e foram baleados pela Guarda Imperial. Mesmo abatida pelos reflexos da derrota militar frente ao Japão, a Rússia envolveu-se em outro grande conflito, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1916, em que também sofreu pesadas derrotas nos combates contra os alemães. A longa duração da guerra provocou uma crise de abastecimento alimentar nas cidades, desencadeando uma série de greves e revoltas populares. Os bolcheviques ficaram ainda mais revoltados, pois eles queriam que a Rússia se retirasse da guerra. Os sovietes marcharam para o palácio de Nicolau II e tiraram-lhe do trono, acabando com o aristocratismo e iniciaram uma república, com um governo provisório nomeado de Duma.